Eu sou Verondei, editora de agro da Forbes Brasil. O agronegócio brasileiro vive um momento decisivo. Depois de anos de expansão acelerada, produtividade recorde e acesso crescente a capitais, o setor entrou em um ciclo mais duro, em que margens estão comprimidas, a volatilidade global pesa sobre preços e custos, e a gestão financeira virou fator crítico de sobrevivência. Nesse cenário, poucos executivos têm acompanhado o agro tão de perto quanto o nosso convidado de hoje. Pedro Fernandes é diretor de agronegócio do Itaú BBA. Sob sua gestão, a carteira agro do banco se transformou em uma das maiores do país, atravessando anos de boom, enfrentando a atual ressaca e abrindo espaço para temas que vão de governança a risco, inovação, biocombustíveis, sistemas de regeneração e finanças climáticas. Pedro circula com naturalidade entre as grandes fazendas, o mercado de capitais e os bastidores que moldam o crédito agro no Brasil. É com essa visão ampla e direta que ele conversa hoje conosco. Pedro, bem-vindo ao podcast da Forbes Brasil. Vera, é um prazer estar aqui com vocês no podcast. Bom, o Pedro, quando você olha para a fotografia atual do agro brasileiro, qual que é a imagem que aparece primeiro para você? E por que essa imagem sintetiza bem o momento em que a gente está vivendo? Vera, eu acho que quando a gente olha para frente, a gente tem uma visão de médio e longo prazo, de um futuro brilhante. Só que a gente está passando por um momento de dor, né? Acho que em muitas das commodities a gente está passando por um momento aqui de provação, né? Acho que tem muitos elementos aqui, a gente vai poder abordar um pouco ao longo do papo aqui, de por que a gente acredita que é essa história de Brasil, né? Essa história maravilhosa de 50 anos, a gente ser um importador de alimentos, para a gente hoje em dia alimentar 1 bilhão de pessoas, né? Por que a gente acha que a gente vai continuar ofertando comida, bioenergia e fibra, né? Ao longo das próximas décadas, né? Por que a gente vai continuar aumentando o espaço do agro brasileiro? E, logicamente, quando a gente olha essa perspectiva de longo prazo maravilhosa, a gente não bate muito com o humor que a gente tem aqui no curto prazo, né? E aí, acho que a gente vai poder explorar um pouco de quais são essas dores e aonde a gente vê as saídas dela. Bom, então vamos começar. O Itaú BBA tem falado no último período em uma ressaca prolongada, né? Exato. Então, o que essa expressão mostra, né, sobre o que está por trás dos números dos últimos anos e dessas dores do agro? Essa ressaca, Vera, vem de uma combinação de fatores. Acho que a gente viveu um período de uma remuneração muito elevada, especialmente em grãos, aqui, de 2021 a 2023, e é natural que o empresário, o empreendedor, quando as coisas estão dando certo, tira todos os projetos da gaveta. Compra o vizinho, faz uma estrutura de armazenagem, troca maquinário, né? Quem tem, quem está antes da porteira, abre mais loja na distribuição, é natural esse bom humor, as coisas estão dando certo, fez bastante investimento. A gente teve um recuo de preço. E quando entra esse recuo de preço, os empresários, estejam eles dentro da porteira, antes ou depois da porteira, se encontraram alavancados, porque fizeram muitos investimentos, com um preço baixo. É só hoje a soja no disponível está lá R$ 108 no Mato Grosso, já teve a 180, né? Então caiu nominalmente. Então, alavancado, o preço caiu, a taxa de juros mudou, né? A taxa Selic estava em 6%, né, nessa época do boom da soja de 2021 e 2023, hoje em dia está 15%. Então, a gente soma esses três fatores, a gente está passando por um momento onde a conta está muito mais apertada, né? E é por isso que a gente fala aqui um pouco da ressaca e de como a gente vai enfrentar essa 25, 26 aqui, que é um ano onde a relação de troca para grãos está tá levemente pior do que foi nas últimas safras, ou seja, sobram menos sacas por hectare para pagar os compromissos. Compromissos de arrendamento, compromissos de
juros e de parcela de financiamento. Então, é por isso que a gente fala que a gente está passando por esse momento de ajuste aqui, especialmente em grãos, mas também acho que com desafios relevantes aqui quando a gente fala de açúcar, né? Que eh, passou por um período, acho que de boas margens, e acho que as empresas tiveram muita competência aqui de criarem um colchão para atravessar um período de preços mais depreciados, né? Então, esses acho que são os eh, dois grandes grupos, ou dois grandes setores aqui que estão passando por maiores desafios. Hum. Ô Pedro, mas o Itaú BBA, em poucos anos, falando de carteira do banco, multiplicou essa carteira, né, multiplicou de tamanho. Então, o que é que tem impulsionado essa multiplicação dessa carteira e o que pode limitar esse ritmo, se é que ele existe esse limite para vocês? Vera, a gente tomou a decisão lá em 2018 que a gente tinha uma subpenetração no agro. E a gente pôde repensar qual que seria a estratégia para o agro que a gente vê hoje. E a gente viu que a gente, mais do que separar entre pessoa física, pessoa jurídica, a região geográfica, a gente falou, a gente precisa ter uma plataforma de agro que entenda do insumo, do produtor, de quem vai comprar esse grão, de quem vai processar esse grão. E olhar o agro como uma plataforma tem sido uma das nossas grandes vantagens competitivas aqui, aonde a gente consegue entender em qual momento do ano, dos ciclos, que muitas vezes são bastante longos, aonde está a necessidade de caixa, aonde está a rentabilidade, aonde estão os riscos. Então a gente cresceu muito da porteira para dentro, né? Quando eu assumi o meu mandato lá em 2017, a gente tinha uma carteira talvez de 3, 4 bilhões de reais da porteira para dentro. Estamos com 50 bilhões de reais da porteira para dentro e crescemos bastante em toda a indústria. O que vem antes da porteira, o que vem depois, porque a gente passou a entender quais são os fatores de risco, né, numa linguagem bem bancária, mas também aprendeu qual é a necessidade dos nossos clientes. E com isso a gente consegue ter uma posição de destaque, né? Essa vantagem da especialização, a gente nota que talvez a gente esteja no meio dessa jornada. O setor de açúcar e etanol, a gente especializou lá em 2009, né? Recentemente a gente fez um levantamento, quando a gente compara a nossa carteira de açúcar e etanol com os outros bancos, nós não só somos líderes, nós somos maior que o segundo, o terceiro, o quarto e o quinto somados. Então, eu acho que dá uma dimensão de quando a gente está no dia a dia do cliente, a gente está resolvendo os problemas dos clientes, a gente está contribuindo nos momentos relevantes, sejam eles bons ou ruins, a gente vê esse crescimento aqui, porque partindo de 30 bilhões de reais lá em 2020, para a gente estar aqui com 130 bilhões de reais, Total, né, isso total. Você total, falou da carteira é, dentro da porteira, dentro da tá? porteira 50, no total 130. E olhando para frente, mesmo com um ano desafiador, aqui em 2026, a gente está se propondo a crescer. A gente se propõe a crescer em 2026, a gente tem um plano de negócio super bem feito para 2030, né? Então, acho que a visão que a gente tinha em 2018 lá, de se tornar o grande banco do agro, a gente está aqui ano a ano, dia a dia, conquistando a confiança dos clientes para ter esse papel. E como é que vocês equilibram apetite e prudência aí num ambiente de preços que, às vezes caem, os custos sobem, o clima se torna imprevisível, como é que vocês O que eu sempre digo para o meu time lá é que a gente consegue ajustar a nossa exposição, quando a gente pode, não quando a gente quer, né. Em cada setor que a gente trabalha, a gente procura, estudar muito bem, eh, qual é a qual o posicionamento do determinado cliente, como ele gera valor, quais são as fortalezas, quais são as fraquezas, porque a gente entende que, sendo o agro um negócio cíclico, a gente tem que estar pronto para passar um momento difícil do ciclo, para depois, a hora que as coisas melhorarem, a gente estar junto. Então, ah, da base que a gente partiu, onde a gente tinha poucos clientes, a gente foi muito seletivo em com quais clientes a gente trabalha. E por isso a gente está aqui,
conseguindo trabalhar com clientes que estão enfrentando bem esses momentos. Logicamente que a inadimplência hoje é maior do que ela era 3 anos atrás, mas ainda assim num nível muito controlado, né, e a gente tendo a capacidade, a energia e conhecendo bem os nossos clientes para construir as pontes para pra um momento aonde, os clientes mais alavancados terão a capacidade aqui de servir toda a sua dívida. Então você falou em seletividade. Quando o Itaú BBA decide crescer no agro, o que pesa mais nisso? Pesa a cultura, pesa a região, governança, histórico, capacidade de execução? O que entra nessa seara? Olha, acho que quando a gente, ah, inevitavelmente, quando a gente olha para uma operação, porteira para dentro, a parte de grãos tem um peso, dominante, entre 70% e 80%, porque se a gente tirar, olhar o mapa, né, das culturas, é a área que essas culturas ocupam. Então a gente começou pelos grãos e depois foi desenvolvendo expertise em outras cadeias produtivas. Hoje em dia a gente tem times dedicados, por exemplo, a fru a frutas no Nordeste, aonde lá essa é uma cultura de alto valor agregado, onde tem uma série de oportunidades de negócio. Então a gente começou pelos grãos e depois foi especializando para os outros cultivares, né. E, sem fugir da pergunta, que o que a gente olha, acho que fundamental é a gente avaliar quem é que está por trás daquela operação, né? Qual é a capacidade de execução no campo, né? E como essa pessoa enfrenta os desafios. Porque tem muita gente que eventualmente não está lá do ponto de vista de onde a governança corporativa ou a estrutura administrativa ou a gestão de risco não está tão desenvolvida quanto o tamanho do negócio que foi criado mereceria. E aí a gente vê isso como uma grande oportunidade de como é que a gente contribui aqui para ajudar em política de risco, para ajudar em como a gente faz de mitigação de riscos administrativos, riscos de cibersegurança. Isso são coisas que a gente consegue ajudar. Mas agora, se não produz bem, ou se, na hora que tem um problema, o problema não é encarado e resolvido, e sim empurrado para o colo de alguém, aí acho que a gente, para esse, a gente é muito seletivo, a gente prefere falar não, a gente prefere não trabalhar. Muito mais do que ser, eventualmente, eh ter uma participação secundária em algum cliente, a gente prefere ser protagonista, a gente prefere ser o primeiro banco, ou a gente trabalha todo dia para ser, eh, o primeiro banco dos clientes com quem nós decidimos trabalhar. E esse é muito do nosso DNA, muito mais do que acelerar e brecar, a gente entende que, quando a gente está com um cliente, a gente tem que ter um olhar geracional. Então eu tenho que estar pronto para ficar lá há 20 anos, então eu tenho que conhecer muito bem a pessoa, né, muito mais do que, eventualmente, a gente pode ter números iguais com pessoas muito diferentes tocando os negócios. A gente vai olhar para a pessoa para decidir na seletividade com quem a gente vai trabalhar. Então dentro desses critérios, que você acabou de dizer, como é que vocês definem hoje o que é um cliente excelente? Um cliente excelente, Vera, e aí olhando, muito, ah, acho que não difere tanto dentro da porteira ou fora da porteira, mas eu acho que é alguém que, eh, conhece muito bem do seu negócio, que ele tem um nível adequado aqui de tecnologia, né, e um nível adequado de gestão. Então, eu acho que nem tanto ao céu, nem tanto à terra, que muitas vezes a gente viu clientes eventualmente muito econômicos, que têm baixa produtividade, ou gente que vai além do capricho e passa a gastar coisas que não geram recurso. É a gente entender que o negócio é bem feito, que a operação no campo está gerando caixa. Esse, para a gente, isso é um cliente excelente no campo. E o escritório precisa estar organizado, né? Algo que a gente insiste muito, e especialmente nesses momentos de juros altos, fica muito fácil demonstrar isso. É assim, ter fluxo de caixa é algo necessário.
Ao longo do tempo, a gente viu muita gente que operava lá, eu tenho não sabia nem direito quais eram as contas para pagar, operava com um saco de nota fiscal mandando para o contador para ver a rentabilidade. A gente acha que esse é um modelo que ele não se sustenta com dívida. Se a gente está falando de alguém que opera só com dinheiro próprio, não é um problema. Mas operando com dívida, seja ela bancária, seja o barter, seja dever na revenda ou um adiantamento da trading, se tem dinheiro de outros envolvidos aqui, essa construção de saber quando eu tenho que pagar, para quem eu tenho que pagar, porque com isso a gente vai poder entrar no que é a excelência, que é, se tem a pagar, em que moeda está fixado isso? Muitas vezes a gente vê gente devendo em dólar e fixando soja em real. Não dá certo. Descasa. Descasa. Outras vezes, negocia a soja para 30/4 e a conta vence 30/5. Ah, não, mas os dois estão em dólares. Se a gente olhar agora de longe dessas datas, parece que ele está casado. Mas em um mês o dólar pode andar 30 centavos para cima ou para baixo. Pode comer o lucro inteiro. Então, a excelência está aí, né? A excelência no campo e um escritório que ele não precisa ser muito sofisticado com um monte de gente, mas é isso, fluxo de caixa bem construído, saber o que está devendo, para quem e de que jeito paga. Assim, com isso é um produtor excelente. A gente não é muito chegado aqui a um excesso de sofisticação. Pedro, você já está falando de governança, que é uma das dores e do grande aprendizado de boa parte das fazendas nos últimos anos, né. Nessa academia da governança, vocês ainda enxergam pontos cegos ainda no atual cenário de governança? Vera, quando a gente ouve cliente aqui, a principal dor que sempre apareceu foi o tema de governança. E aí a governança a gente tem que, a hora que a gente vai explorar um pouco mais a fundo, ela tem muitas dimensões, né. Ela tem uma dimensão geracional, que é as novas gerações entrando na operação e as gerações que estavam na operação deixando. Então é mais gente ou pessoas diferentes dentro da propriedade. Então tem uma definição que é a separação da dimensão da família do negócio. Isso é governança, né? O que são decisões da família do que são decisões do que acontecem no negócio. Essa é uma dimensão. Tem a dimensão da governança administrativa, né? É o quem faz o quê? Quem pode mandar nesse assunto? Que eventualmente, quando o empreendimento foi começado, quando era pequeno, quando você só tinha, eventualmente, ah, 2 ou 3 irmãos ou um casal que tocava aquilo junto, era muito fácil esse alinhamento de quais eram as decisões possíveis, né. A hora que entra mais gente, o negócio cresceu, a gente precisa decidir. Quem tem poder para decidir, né? Alguém entrou na sala de alguém e pediu alguma coisa. É difícil explicar. Essa pessoa pode falar sim, né, mas ele é o dono. Como é que ele não pode falar sim? Isso aí, essa governança administrativa, ela é muito relevante. E a partir daí a gente consegue começar a construir, novas dimensões, né. A hora que a gente separa a família do negócio, a hora que a gente separa papéis e responsabilidades, né, a partir daí a gente pode falar de governança de risco, né. Qual é o apetite de risco que a gente tem para fazer investimento? Qual é o apetite de risco que a gente tem para fazer comercialização, né? Muitas vezes a gente quer começar a falar assim: "Não, eh, o pedido vem, vocês precisam ajudar a gente a fazer a travar a safra". Eu falo: "Tudo bem, agora como é que é a decisão, como mede isso, como reporta?". Porque se esta governança não é criada ao longo do tempo, às vezes a gente vai ouvir uma frase que me dói no coração toda vez que eu ouço, que eu viro e falo assim: "Fizemos besteira", que é, a gente faz o hedge, né, o hedge faz lá a fixação da soja para a pessoa, faz a fixação do dólar para a pessoa, chega no final ele tem que pagar um ajuste para o banco. Aí o cliente vira para a gente e fala assim: "Eu perdi no hedge". Eu falo assim:
Se ele falou eu perdi no hedge, em algum lugar dessa governança deu errado. Por quê? A hora que ele fixou o dólar com a gente, Significa que já ele tem todo um trabalho anterior. ele decidiu que aquele era o número que ele queria. Então, assim, se agora ele olha para frente e fala: "No dia 30/4 eu vou fixar meu dólar, qual que é o preço hoje? É 5,55". A hora que ele travou com o banco, ele já sabe que para cada dólar que ele tem, ele vai ter R$ 5,55. O dólar pode estar R$ 5 e eu dou 55 centavos para ele, ou o dólar pode estar 6 e ele me dá 45 centavos. A conta para ele vai dar os 5,55, que é a decisão que ele tomou hoje quando ele fixou. Se ele chegar lá na frente e falar: "Ah, o câmbio está 6, perdi 45 centavos". Eu falo: "Não, a gente tomou a decisão. Quando você tomou essa decisão, você já sabia que esse era o preço. Se você tivesse feito a governança de o que que eu vou travar, qual é a data que eu tenho produto, qual que é a rentabilidade que eu tomei a decisão, a margem está fixada". Uhum. Então, essa é para a gente não, a definição de governança é a gente não ouvir esta frase. Ou fizemos mal o trabalho quando a gente chega e ouve essa frase, a gente fica fala: "Poxa, vamos puxar o fio que em algum lugar a gente perdeu. A gente perdeu a oportunidade de construir com o nosso cliente uma capacidade de tomada de decisão melhor". Ô Pedro, um dos temas dos últimos anos tem sido as recuperações judiciais, né, e que tem crescido, eh, tem análises que falam de uma contaminação, outros que não, que é exagero dizer que as recuperações judiciais estão impactando o setor. Como é que vocês têm analisado essa questão das recuperações judiciais? Se há distorções, como é que vocês veem o futuro disso? Vera, o favor legal da recuperação é algo que existe em todas as atividades econômicas e em todos os países. Então, a o fato de um empresário, em algum momento, chegar e falar: "Gente, espera um pouco, preciso me reorganizar para continuar produzindo", ou para, sair de uma situação onde um aperto de liquidez pode gerar mais prejuízo para todo mundo que está envolvido. Isso a gente respeita e é necessário e é saudável. O que tem acontecido é que, em cima de uma boa lei, eh, tem sido feita uma série de pedidos que tem, levado a excessos. Então, assim, não é a lei que é ruim, é a execução dessa lei que ela não está respeitando o que está no marco legal. Quando a gente fala que a gente tem garantias em um empréstimo, isso significa que, caso o empréstimo não seja honrado, o que garante aquele empréstimo é uma garantia. É uma alienação fiduciária de uma fazenda, é a alienação fiduciária de uma máquina. O que a gente tem visto é uma tentativa de todo e qualquer bem, toda e qualquer garantia ser desconsiderada nesses pedidos. E os pedidos, ah, esses pedidos de recuperação judicial, além deles desconsiderarem o valor das garantias, eles têm sido feitos com uma, ah, u- com uma forma aqui inadequada, com uma falta de dados excessiva, né? Ah, por exemplo, o produtor rural tem a obrigação de ter um, um livro fiscal eletrônico entregue para a Receita, aonde a gente tem todas as entradas e saídas que aconteceram. Esse é um documento, uma obrigação legal do agricultor entregar. A maior parte das recuperações judiciais, a gente não tem acesso a esse número. Então a gente não sabe o quanto teve de receita, o quanto teve de despesa, e aí é pintado um cenário sombrio, aonde o desconto que precisa ser dado na dívida é gigantesco. E aí é disso que os financiadores estão reclamando. Esse é o sinal amarelo para nas operações? Esse é o sinal amarelo que acende para o banco? A hora que foi para a recuperação judicial já não é nem o sinal vermelho, o carro já capotou, né? Assim, mas quando a gente vê o nível de recuperação de crédito no default
no agro brasileiro para o agro em outros países, ele é muito diferente. Aqui a recuperabilidade do crédito ela é muito baixa e a recuperação judicial tem prejudicado essa recuperabilidade. E o que isso significa? Que os bons pagarão pelos maus. Porque, logicamente, o banco, a trading, a química, todo mundo coloca na sua margem o quanto vai perder com crédito. Ou seja, os 98 bons clientes vão pagar o prejuízo que os 2 ruins deram. É essa a matemática, é isso que a gente tem levado aqui para as entidades de classe, né? Para todas as entidades que estão envolvidas, porque acidentes acontecem, a recuperação judicial pode acontecer. Da maneira que tem acontecido, ela, ela tem sido um abuso, né? A gente vê, tem gente que eh, entra em recuperação judicial e 3 meses depois está correndo de Fórmula Porsche. Eu acho que tem que ter alguma coisa errada, né? Não tem dinheiro para pagar o insumo, mas ao mesmo tempo para hábitos de luxo tem. Me parece um pouco esquisito, né. Então eu acho que é isso que a gente tá tentando evitar, né. E essa precariedade de números, precariedade de dados, a gente vê que tem países aqui vizinhos nossos, aonde a vida financeira do agricultor, ela é muito melhor organizada. E como é que pode acertar esse passo? Acertar isso, pegar o exemplo do Paraguai. Todo produtor rural de grande porte no Paraguai tem que ter um balanço assinado por um contador. Não a declaração de imposto de renda, é um balanço com ativo, passivo, DRE, contador assinando que aqueles números são verdadeiros. Essa é uma evolução necessária. A gente está falando no Paraguai de gente com receita anual acima de 5 milhões de reais já tem que fazer um balanço. Aqui no Brasil, a gente vê produtores que têm receita de bilhão de real e que continuam sem ter um balanço, sem ter uma DRE. Então, a gente precisa organizar melhor os números. Essa transparência vai fazer o custo de financiamento cair, vai fazer a inadimplência cair, vai dar uma transparência muito grande para o sistema. É isso que a gente defende aqui, porque muitas vezes reclamam do spread, né? O spread bancário ele é a consequência das escolhas que a gente faz como país. Se na recuperação judicial a gente perde muito dinheiro, um pedaço do spread o spread fica um pouco maior para cobrir a inadimplência. E assim a gente vai somando, em alguma hora o spread bancário, na percepção do cliente, fica grande demais. O que a gente precisa não é um jogo de meio por cento a mais para um, menos meio para outro. É como é que a gente melhora o ambiente de negócio. E enfrentar de frente a questão de como deve ser feita uma RJ, qual que é a documentação mínima, qual é o rito, de ter certeza que não tá havendo uma distribuição errônea da dor, porque é muito duro ver, eventualmente, quem financiou perder 80% do principal e quem foi o empresário que, se desse certo, ia ficar com todo o lucro, sair com todo o patrimônio. A gente vê, a recuperação judicial tem sido vendida como uma blindagem patrimonial. É como passar uma borracha na sua dívida. Se é assim que está sendo vendido, assim que está sendo percebido, assim que está sendo aplicada a dor, essa, essa conta existe e essa conta vai ser paga. E algo está fora da ordem, né? Algo está fora da ordem. Bom, Pedro, eu queria passar para outro assunto, que é sobre crédito ao setor. Passar para um assunto, mas continuar ali por perto, que é a questão do crédito ao produtor, que há um crescimento de startups de crédito, né, grande, é relevante. Como é que vocês têm analisado esse crescimento das startups financeiras e como é que vocês estão dentro olhando esses ecossistemas? O mercado financeiro brasileiro, quando a gente olha além do agro, ele é um do. Ele
sempre foi muito propício aqui à inovação. Isso é um trabalho, acho que, grande do Banco Central, que criou uma série eh de uma flexibilidade no sistema que permitiu que uma série de empresas surgissem, especialmente na parte de consumo, né, a gente tem uma série de cases de sucesso que viraram o tal dos unicórnios, e natural que no Brasil, onde um quarto do PIB do país vem do agro, a gente tem startups olhando finanças e olhando agro. Então, a gente, eh até porque aprendeu um pouco dentro da parte de consumo, a gente, olha, trabalha junto, aprende e melhora a nossa oferta, olhando as startups. A gente acha que tem uma diferença, relevante entre negócios de consumo e agro, quando a gente fala de fintechs, que o ciclo de mercado de consumo, de cartão de crédito, de financiar recebível, é um ciclo que a safra é mensal, aonde claramente a empresa ela consegue ir melhorando o modelo dela, ela consegue produzir, ela consegue demonstrar resultados de uma maneira muito rápida, a fintech. No agro, a gente tem a característica que a safra é a safra. Então ela vai ter aqui alguma coisa entre alguns meses e 1 ano e meio, quando a gente falar do algodão, em termos da safra de necessidade de giro, né, entre o insumo ser comprado e o algodão ser embarcado no container na outra ponta. Então, essa realidade faz com que a AgFintech se desenvolvam de uma forma um pouco mais lenta do que outras fintechs em outros subsetores. Isso posto, é o que eu falei, a a a gente respeita muito e a gente vê as inovações e, se estão resolvendo uma dor do cliente que a gente não está resolvendo, que ótimo. Eles estão, de alguma forma, eu vejo eles como eles estão testando uma série de soluções, a gente está olhando, e se a gente achar que alguém está fazendo uma coisa bacana, pode ter certeza que a gente vai copiar. Outras coisas a gente vai comprar como serviço. Por exemplo, tem uma série de estruturas de securitização que a gente usa motores de créditos das agfintechs, porque eles têm motores melhores que o nosso. Algumas estruturas de cobrança, a gente também usa agfintechs, né? Algumas estruturas de dados, a gente usa outras empresas. Então eu diria que é muito mais do que, das raias serem muito claras, o que é o banco, o que é a AgFintech, eu diria que, a gente consome serviço deles, a gente dá funding para eles, eu diria que a gente está muito mais emaranhado do que pode parecer. É menos concorrência e mais parceria do que outra coisa. Tem de tudo. Eu diria assim, de manhã a gente é concorrente, na hora do almoço a gente vira consumidor consumidor de algum serviço, à tarde a gente vira o fornecedor de caixa para eles, e no fim da tarde a gente vai para uma agenda pré-competitiva de como a gente diminui a inadimplência. Então é isso. Ô Pedro, a gente está falando de inovação, enfim, esse semestre foi um semestre que todo mundo olhou para a COP no Brasil, né. E, eh, nesse tempo se falou e se tem falado muito em dados climáticos, modelos preditivos, satélite, IA. Isso é pujante no setor e principalmente nesses tempos agora que o mundo todo, olhou com mais cura para o Brasil, né. Que momento que o Banco Itaú BBA percebeu que essas ferramentas, elas deixaram de ser tendências e passaram a ser indispensáveis na análise de crédito? Vera, olhando numa perspectiva de longo prazo, a gente sempre teve uma grande preocupação com a parte de compliance, de respeito às normas socioambientais. O que eu chamo que a gente jogava na defesa, né? Que assim, como eu garanto que os empréstimos que o Itaú BBA faz, eles são feitos para os clientes que respeitam a legislação ambiental. Então, desde que a gente montou o negócio, a gente sempre teve essa preocupação e a gente usou a tecnologia desta forma. Então, a gente olhava o cara, olhava se o sujeito tinha embargo, se ele estava na lista A, na lista B, se tinha sobreposição com área indígena. A gente olhava 43 dimensões
para ter certeza que o grande risco do nosso cliente não ser capaz de vender o produto dele, né, da gente ser questionado pela sociedade civil, que ele não se materializasse. Eu diria que essa foi talvez de 2017, 2020, a 2020, até 2 anos atrás, até 2023, a gente jogou muito na defesa, né, que eu diria, foi assim, olha, eu tenho certeza que eu não fiz nada de errado. O que aconteceu há 2 anos atrás é que a gente refez muito da nossa estratégia e a gente falou, olha, a grande oportunidade que a gente tem é, para o Brasil continuar crescendo, continuar ocupando o mercado, é como a gente vende o Brasil como o agro mais sustentável do mundo. Então, essa passou a ser a nossa missão, como eu pego esses atributos, que não vai ser mais o mínimo, como é que eu pego quem tem as melhores práticas, quem toma as melhores decisões, quem tem menor intensidade de carbono, e como é que eu mostro isso? Eu mostro para o próprio cliente que ele está aí, eu mostro para os investidores do banco. Quando o banco vai levantar dinheiro, eu viro e falo, olha, eu tenho empréstimos aqui que são diferentes. É para gente que está fazendo diferente. É para gente que está construindo essa agricultura regenerativa. Diria que há 2 anos a gente se posicionou não como um banco com altos padrões de governança em termos ambientais, e sim como o banco da transição climática. Falo assim, isso aqui é de verdade, isso aqui é uma agenda de negócio. E aí a gente leva para a ponta muito do que é a nossa estratégia de produtos verdes, de como é que a gente vai pegar esse agro e tornar ele cada vez mais verde e reconhecer isso, né? É aí que muda a estratégia. E algo que eu comecei a ouvir, e que nem todos os clientes usam esse termo, mas que a gente pode colocar muitos dos comentários que a gente, que a gente de coisas que a gente ouve dos nossos clientes, que é: a mudança climática passou a ser uma preocupação dos agricultores brasileiros. Alguns deles colocam desta forma. Outros falavam, está chovendo menos. Eu traduzo como mudança climática, a hora que falam está chovendo menos, né? Ou, no veranico a sensação térmica chegou a 55 graus. Isso daqui é mudança, isso daqui são mudanças que acontecem no ambiente e que a aplicação de tecnologia, a, uma boa construção de palhada, uma utilização de melhores técnicas produtivas, isso faz com que a gente mitigue emissões e adapte a capacidade produtiva. Então, eu diria que são quase que 3 fases. É a fase do compliance, a fase de isso é negócio, a gente vai jogar no ataque, e agora a gente tem os clientes levantando a mão e falando, gente, eu preciso mudar a minha forma de produzir, porque o volume de acidentes climáticos que tem acontecido tem mudado, né? E não vou pegar a resposta fácil da gente escolher alguma região específica, pegar um grande desastre. Eu estou falando assim, muita gente que vem produzindo bem, nos últimos anos, teve mais chacoalhos do que o normal. Esse chacoalho eu chamo de mudança climática. Se alguém não quiser se transformar de chacoalho, tudo bem, mas ainda assim, vamos falar de plantio de cobertura, vamos falar de bioinsumos, vamos falar de palhada, vamos falar de rotação de cultura, é aí que a gente tem que estar. Então você falou de várias tecnologias e próximo do produtor. Vocês têm um que é com a Syngenta, o Reverte? Vocês têm uma parceria, isso é na prática o que vocês têm feito no campo? O que é essa moeda de troca ali, não? Isso é na prática. Vera, eu sempre falo que eu sou engenheiro mecânico, né? Então a gente precisa que alguém entenda de agronomia aqui. E acho que ninguém melhor que a Syngenta aqui, por isso que a gente formou essa parceria lá em 2021, aonde e a ideia veio da Syngenta, foi ela que nos convidou para fazer parte disso, do programa Reverte, aonde a gente pega áreas degradadas e transforma em áreas de lavoura, né? E é um programa espetacular em diferentes dimensões. Se a gente for pegar no carbono, uma área, uma passagem degradada emite muito carbono e produz muito pouco. Gera muito pouco emprego, gera muito pouca renda, né? E a gente se propôs a fazer um financiamento de até 10 anos, né, com um grande período de carência para transformar essas regiões. E com isso a gente está construindo isso, e a gente já atingiu quase 280 mil hectares de áreas degradadas que foram transformadas, dentro do nosso compromisso de 1 milhão de hectares. E
super bacana até a gente ver dessa transformação que acontece no território, que o nosso primeiro cliente que transformou uma área foi o Grupo Biancon. E ele pegou uma área de pastagem degradada, e esse ano, quando a gente foi lá, ele está plantando algodão na área. Ou seja, a cultura que demanda o maior índice de fertilidade do solo é Tecnologia o lá em algodão, cima. lá em cima, em 4 anos. Então, assim, a gente vê que, assim, e 280 mil hectares é espetacular. Não tem programa privado no mundo de recuperação de área degradada que atinja essa área. Então, assim, está acontecendo. E esse é um programa que induziu política pública. Quando a gente fala do leilão do Ecoinvest 2, aqui, que catalisou aqui quase 13 bilhões de reais que vão ser aplicados na conversão de pastagem, o Plano Nacional de Conversão de Pastagem Degradada, aqui, que fala dos 40 milhões de hectares, ele, obviamente que a gente tem uma série de ótimos exemplos vindo de outros lugares, mas assim, na palavra do governo, fala, olha, o Reverte foi uma demonstração que, ah, com crédito, com tecnologia, com um alto grau de respeito às normas socioambientais, a gente consegue fazer. Então eu acho que assim, o Reverte está acontecendo, né, está acontecendo a cada ano a gente consegue impactar uma área maior e, eh, e fornecer esse crédito de longo prazo para as áreas que têm capacidade de serem transformadas de áreas degradadas em áreas produtivas, né. E, obviamente que esse é uma peça fundamental dentro da nossa estratégia de produtos verdes, mas a gente não tem que cuidar só das áreas degradadas. A gente tem que ter certeza que nas áreas produtivas a gente está estimulando a adoção de melhores práticas e reconhecendo quem tem melhores práticas. E aí é o que a gente chama dos nossos produtos verdes de prateleira, que é a cada ano o produtor pode tomar esses produtos, né? Então, a gente está falando de uma agenda que surgiu 2 anos atrás, quando a gente começou a montar essa prateleira. Hoje a gente já atingiu 3,2 bilhões de reais desembolsados, né, aonde a gente financia bioinsumo, onde a gente financia com juros mais baixos produtores que têm um plantio de cobertura elevado, né, além de outras práticas que a gente determinou junto, junto com a Imaflora aqui. Quais são as práticas que a gente quer estimular? Que aumentam produção, aumentam a adaptabilidade, né, reduzem a emissão de carbono. Esse foi o nosso olhar aqui. Então a gente soma os 3,2 bilhões de produtos verdes aos 2 bilhões de reais que a gente tem no Reverte. Então, quando a gente fala que a estratégia de deixar de jogar na defesa para jogar no ataque, agora a gente tem 5 bilhões e 200 milhões de reais de crédito verde na mão do produtor, né? E uma preocupação que a gente tem lá no banco é que essa transição ela não seja excludente. Porque muitas vezes a hora que você fala: eu só vou fazer uma operação de tal forma", você está excluindo quem não tem aquele nível de tecnologia. Então a gente continua para todos os nossos clientes, a gente oferece os nossos produtos financeiros, e se eles querem aderir a algum programa, aí ele tem algum ganho, seja de redução de taxa, seja de ampliação de prazo, e obviamente, para ter esse ganho, ele tem alguma obrigação que ele precisa assumir, mas a gente entende que todas essas obrigações são obrigações que tornam ele mais resiliente, mais adaptado às mudanças climáticas. Isso tende a ser uma 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 atitude comum no sistema financeiro, ou seja, ser verde vai ser definitivamente uma moeda de troca, na hora de pedir crédito, ou isso está muito longe ainda de acontecer? Olha, Vera, para a gente essa ficha já caiu. E eu acho que eh, isso é super verdadeiro quando a gente fala do agro, porque o agro é uma atividade econômica aonde você adota práticas regenerativas e você tem ganhos de produção. Tem uma série de outras indústrias aonde a transição energética ela gera custos sem ter benefícios tão claros. E de novo, acho que o país tem se organizado aqui para que esses benefícios aconteçam, né? É o mercado regulado de carbono, acho que tem uma série de formas Lei de dos bioinsumos. leis dos bioinsumos, acho que tem uma série de formas como
você cria os incentivos, Que e vem sendo empacotado, você diz, né? que vem sendo empacotados. Mas então, assim, para uma indústria, na cidade, às vezes não é muito claro, ela consegue ver o custo, não consegue ver o benefício. Para quem está dentro da porteira, os benefícios são claros aqui, quando adota essas práticas. Eventualmente, no começo dá um pouco de medo aqui, mas a gente viu pouca gente andando para trás, então eu acho que é bom. E é por isso que eu acho que essa é uma agenda que, no agro já está acontecendo, vai ganhar ritmo, e é uma agenda que eu falo assim, que não é a sustentabilidade romântica aqui, né. Quando a gente fala que a gente tem 5,2 bi, que a gente tem estratégia, que a gente monta parceria, que a gente incorpora novas teses, tecnologia, expertise que a gente não tem dentro de casa, é uma agenda que realmente a gente precisa afetar milhões de hectares, né. A gente nada contra as soluções, hiperlocalizadas, muito específicas, mas do tamanho do que é o agro no país, do tamanho que é o Itaú, a gente tem que fazer soluções em escala. Ótimo. E aí, a gente está terminando, mas antes da gente encerrar, eu queria fazer uma última pergunta sobre 2026. A gente está indo aí para terminar 2025. Se você, olhando para esse ano, o que é que você considera ser uma mensagem central e o que é que você considera ser essencial nesse momento para falar sobre 2026? 2026. Acho que o ano de 2026 é um ano aonde, ah, o agro vai entrar com a conta, mais apertada, né, pelo preço dos insumos, pelo preço aonde estão, os produtos. E nesse cenário, eu acho que eh, não é aceitável correr riscos desnecessários. E aí a gestão de risco vai ter um peso ainda mais importante, né. A gente olha que a fixação da próxima safra, ela está bastante atrasada. Isso significa que os custos foram incorridos e a receita não está garantida. Nos preços atuais, a margem é apertada, mas nem os custos foram travados ainda. E olhando para 2026, a gente pode ver uma variação de câmbio tão grande quanto a gente viu ao longo de 2025. A gente começou o ano com um câmbio a 6,20, né, e a gente viu ele chegar até 5,30. No ano que vem, podem acompa a gente pode ter um mau humor de mercado e o câmbio voltar a subir muito, ou pode ter um grande bom humor de mercado e o câmbio ir para 4,80, 4,60. Nesse cenário, não ter fixado custo, não ter fixado margem, eventualmente pode transformar um pequeno lucro num prejuízo. E aí vai ficar super difícil pagar juros, pagar arrendamento, se manter, eh manter as contas em dia. Então eu acho que o 2026 é um ano para gastar bastante tempo no campo, aqui, produzir bem e não correr os riscos desnecessários na comercialização. É um ano que, mesmo se acertar a comercialização, vai ser um ano mediano. Então, vamos olhar o 2027, o 28, o 29, o 30, porque ninguém está nessa atividade no curto prazo. Está todo mundo olhando década, está todo mundo olhando décadas aqui. Construção de fazenda é um negócio de décadas, assim. Então, ano que vem é jogo de Libertadores fora de casa. E empate é um ótimo resultado. Então vamos a ele. Vamos a esse ano então. Pedro, muito obrigada por essa conversa. A Forbes está de portas abertas para você, para uma liderança que fala do agro, vive do agro e sempre traz ensinamentos aí para os produtores, para o mercado. Muito obrigada e a casa é sua.
Obrigado, Vera, é um prazer conversar contigo. Agora que eu descobri que somos vizinhos aqui de escritório, fica até mais fácil de Fica estar aqui fácil contigo. a conversa. Tá bom, obrigado. Até a próxima, Pedro. Obrigada para você que acompanhou o Forbescast e até a próxima.